Vamos tentar de novo aqui. Vamos ver se o áudio tá bom. Eu vou convidar a Laura primeiro. Vou esperar você aceitar, Laura, para eu chamar a doutora Clarice. Tá. Agora só um minutinho que eu vou chamar a Clarice, tá? Peraí. Entendeu? Aí. Eu acho que agora vai. Doutora, vê se deu. Aí! Agora deu certo. Agora funcionou. Agora funcionou. Maravilha. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber as minhas amigas, a doutora Clarissa e a Laura Drummond. Alguém precisa fechar só o áudio um pouquinho. O prazer de convidá-las. E para dar sequência nessa semana do Setembro Amarelo, né? Então, eu convidei essas duas feras aqui, que eu vou pedir antes de começar a live para se apresentarem. Começa aí, Laura. Fala da sua expertise. Vamos lá, boa noite. Eu sou Laura Drummond, sou psicóloga. Trabalho com a psicologia desde 2005, quando eu me formei. E a gente sabe o quanto é importante a gente falar sobre saúde mental, sobre esses cuidados, né? Eu percebo, Carita, o quanto nesses últimos anos as pessoas têm se preocupado cada vez mais com essa questão relacionada à saúde mental, e isso me traz uma felicidade muito grande. Porque assim como a gente aprendeu a cuidar do nosso corpo, da nossa casa, do nosso físico, a gente precisa cuidar da nossa mente, né? Das nossas emoções. Então é um prazer estar aqui com você hoje, com vocês, né? Para a gente ter esse bate-papo que é uma delícia. Doutora Clarissa, se apresenta, por favor. Então, meu nome é Clarissa, sou médica psiquiatra, me graduei aqui na UFG, já vai fazer quase 20 anos já. Tem alguns anos que eu venho me dedicando mais ao estudo da saúde mental perinatal, onde eu encontrei a Laura e a Georgia, no Instituto Afeto. E tenho essa mesma percepção da Laura também, né? Que graças a Deus a gente vem tendo mais oportunidades, mais espaço para conversar sobre a saúde mental de maneira mais aberta, né? Para ir desestigmatizando, quebrando preconceitos. Estou vendo aqui que tinha pacientes minhas aqui ao vivo, aluno. Então, vamos lá, vamos começar. É, eu acho que o que eu gostaria de levar assim com as lives é como prevenir, como que nós podemos prevenir é, as doenças mentais ou como nós podemos prevenir o autoextermínio. Como, como que a gente pode é, traçar, talvez, assim, uma vida menos confusa, com menos dificuldade, porque dificuldades aparecem todos os dias. Mas como que a gente pode é, reagir a essas alterações diárias sem adoecer? Trazer mais leveza, né, Carita? Eu, do tempo inteiro que você está fazendo essas perguntas aqui, eu estou aqui pensando, nossa, seria tão bom ter uma resposta, uma receitinha de bolo para a gente sair dando para todo mundo, né? Ia ser tão mais fácil. Mas, infelizmente, não é por aí. Mas eu acredito muito, eu vou trazer o tema da campanha, porque eu acredito muito que, por exemplo, uma ação como uma campanha como essa que nós temos em setembro, que a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente gosta de falar muito mais de promoção à vida, mas a verdade é que é de prevenção ao suicídio.
e ela é desde 2015. Então, essas são atitudes que elas são importantes, né? Uma outra atitude que eu acho importante para a gente trazer e falar sobre isso é não deixar que esse tema vire um tabu também. Eu trabalho muito com crianças, adolescentes, trabalho com adultos também, mas o que a gente vê? É um tema que não se pode falar sobre ele. É um tema que é difícil. Então, assim, ele circula na boca de crianças, de adolescentes, de jovens. Acontece com adultos, acontece com idosos também, mas não se fala sobre isso. E aí, o que eu faço com aquilo que eu sinto? O que eu faço com aqueles pensamentos que não saem da minha mente? Se eu não tenho para onde canalizar isso, eu não tenho para onde conversar e falar sobre isso. Então, assim, tem inúmeras atitudes que a gente pode ter para prevenir, né, para promover a vida, mas eu acho que a gente tem que aprender a falar sobre as coisas difíceis. Eu sou uma pessoa que faço uma campanha muito forte para que a gente fale e falar sobre as emoções, falar sobre o que está difícil, né? Ter espaço para a gente poder conversar. Eu acho que esse daí é um passo gigantesco. E só antes de eu dar uma vez aí para Clarissa falar um pouquinho do ponto de vista dela, eu queria trazer um dado que eu achei tão interessante quando eu estava olhando, que o suicídio, por exemplo, ele é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Então, é muito alto, é um índice muito alto, né? Então a gente tem que se atentar. Essa pergunta que você fez, o que a gente faz então para promover a vida, para trazer mais leveza, para diminuir as dificuldades? É a pergunta do momento, ela tem que ser feita. Então, como eu, dentro da minha casa e do meu meio social, que é desse tamanho, pensando num Brasil, pensando no mundo, posso praticar isso com quem está perto de mim? Esteja atento às pessoas, observe. Veja se houveram mudanças de comportamento. Veja se a pessoa está mais deprimida, mais isolada. Começa a observar, principalmente, mudanças de atitudes. Não é normal nenhum adolescente, porque às vezes fala assim, ah, não, mas isso é coisa de adolescente. Ficar trancado dentro de um quarto, né? Não é normal ficar isolado, não ter com quem conversar. A gente precisa tentar. Ah, não, mas é o jeito. Vai olhar. Então, assim, Então, assim, umas dicas. pegando um gancho aí na sua fala, o que eu pensei aqui? Existe até uma procura. Crianças, adolescentes querem falar, mas como aquele adulto ele não tem essa formação, ele não consegue dar essa resposta, isso é silenciado. Isso não é colocado e debatido, assim como nós fazemos com a morte de uma maneira geral. Nós não conversamos sobre a partida. A única coisa certa que a gente tem é que um dia que vai acontecer, mas não conversamos especificamente sobre isso. Então, trazendo um pouquinho e lembrando aqui do que a Georgia e a Carla falaram, é muito importante a gente promover debates para a formação dos cidadãos, dos pais, para que eles possam debater com seus filhos e poder observar, igual você falou, é uma criança que fica só no quarto. Opa, isso acende uma luzinha, porque senão a gente começa a achar que tudo é normal. Ah, adolescente é assim mesmo, é empirreado, é um purgante, tem gente que fala assim, mas às vezes mudou alguma coisa e a gente passa batido, né? Então, só pegando o seu gancho, eu acho que é muito importante a gente promover debates, é, conversas entre pessoas para que isso tome um outro contexto, né? Levar informação, né? Sim. E eu trabalho muito com adolescente, eu vejo que os adolescentes eles têm curiosidades. Eles querem saber sobre. É um assunto que às vezes não está entre o adolescente com o adulto, mas está entre adolescente e adolescente.
E aí eles ficam sem informações. E às vezes vão buscar informações na internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Sim. É. E a senhora, doutora Clarice, como que é a sua visão? Tava vindo aí vocês falarem, né? Se a gente colocar o olhar da psiquiatria, assim, o suicídio, a gente sabe que ele é um fenômeno que é multifatorial, né? Que tem fatores que dependem da saúde, mas tem fatores culturais, fatores sociais, né? Aquele famoso assim, se também está faltando comida no prato, não tem como ter saúde mental, né? Por isso que, igual a Laura falou, a importância de campanhas, né? Para esse cuidado ser realmente assertivo, tem que ser uma coisa de política pública mesmo, né? Tem que ser uma coisa mais ampla. Mas o que a gente sabe, assim, que está mais na nossa mão, que a gente consegue fazer, né? De maneira mais concreta. Mais de 95% dos casos de suicídio tem algum transtorno mental de base, né? Tem algum transtorno mental envolvido naquela tentativa de suicídio ou naquele suicídio mesmo. E aí cai bem nisso que a Laura falou, né? A gente precisa estar atento para um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, né? Porque quando eu costumo lá, quando a gente vai, né, eu vou ensinar para os meus alunos sobre depressão, principalmente, né? Mas não é o único transtorno envolvido na ideação suicida. Quando o paciente já tem pensamentos de morte, que é um gradativo, né? Pensamentos ruins que a depressão e a ansiedade trazem, né? De que o ruim sempre vai acontecer, catastrófico, até chegar à morte como solução, até chegar eu pensar em tirar a própria vida. Então já é um quadro que é grave, né? Então muita coisa correu solta antes disso, muitas vezes, né? Então, ter esse olhar atento para dentro da nossa própria casa, para aqueles que estão ao nosso redor, né? Para nós mesmos, como profissionais de saúde, que nós somos também grupo de risco, né? Para as tentativas de suicídio, para que o mais cedo possível a gente possa ter um diagnóstico e um tratamento adequado, diminuindo o risco, né? Dessa tentativa e até desse suicídio mesmo. E a Laura falando dessa questão, né, do risco aumentado entre jovens, né? E aí eu penso assim, muito, não atendo criança e adolescente igual a Laura, mas eu penso que muito cuidando das mães, né? A gente também tá promovendo uma infância mais saudável, porque a gente sabe que acaba que a gênese dos transtornos mentais, assisti um pouquinho ontem a live da Geórgia, né? Começa lá atrás, né? Então, assim, a gente tendo infâncias saudáveis, esse às vezes é o impacto que é a longo prazo, esse do tratamento do transtorno mental é uma coisa mais a médio, curto prazo, né? Mas a longo prazo é cuidar dessa infância, né? Para diminuir o sofrimento mental, os transtornos mentais, para que a gente realmente possa ser mais assertivos nessa prevenção, né? Sim. Geralmente, quando o paciente chega para vocês, é o paciente que chega ou algum familiar que leva? Como acontece? Olha, no meu caso, chega muito das duas vias. Depende muito do estágio que o paciente se encontra. Porque quando ele está no estágio de uma depressão já bem severa, assim, depressão maior, um caso bem grave, é difícil ele ter energia, inclusive, para procurar ajuda. Mas, às vezes chegam, por exemplo, eu acompanho um caso de uma pessoa que tem muita consciência, muita consciência. Então, ela mesma chega, né? Ela chega, eu falo, ela chega porque ela faz um movimento de vem e vai de tempos em tempos. Então, assim, depende muito desse processo de consciência, né? E tem vezes que chega familiares pedindo ajuda, mas muitas vezes é silencioso, os familiares não têm nem noção do que está acontecendo, né? Assim, porque algumas vezes é uma dor silenciosa. E na hora que acontece, as pessoas pensam, poxa, mas não deu nenhum sinal. E aí a gente começa a olhar para trás. Sim, houveram sinais, mas muito sutis.
né? Então, acho que essa via, aí eu não sei como que é na psiquiatria, né, doutora Clarissa? Não é Eu sei que é muito diferente, não. muito, É mais ou menos isso mesmo. né? Você, É Laura, que aí hoje, como quanto mais abertura, às vezes, esse meio tem para conversar com o assunto, mais fácil é a própria pessoa procurar ajuda, né? Porque ela fala assim, não, eu consigo, né, ir atrás conversar. Eu vejo que os jovens, de maneira geral, procuram, assim, adulto jovem, né? Eu tenho tido essas ideias. Eu não sou assim, eu gosto da vida, eu não tô bem, esse pensamento está me atormentando, né? E aí é todo um conflito, né? É, Porque eles sentem algo e pensam algo diferente. E aí, sem saber como agir, o que fazer. Eu acredito muito que esse número seja tão alto entre a cidade de 15 a 29 anos, exatamente por ser um período muito crítico em relação às habilidades emocionais, né? É um período onde essas habilidades emocionais elas estão em grande desenvolvimento. Então, acredito que o número seja muito grande nessa fase por causa dessas características emocionais mesmo. e uma sim, fase de muita decisão também, né, Laura? Que aí é ensino médio, escolhe o curso, decisão, às vezes até de casamento, se eu vou casar ou não, com quem, né? É uma fase de muita decisão, essa fase de 15 a 29 anos. Muita pressão, né? Sim. Mas acaba que a gente atende tanto a família trazendo, porque ficou preocupada, né? Às vezes com tentativas prévias ou porque a pessoa manifestou e a própria pessoa procurar também. E aí é bom também falar, retomando um pouquinho a história do transtorno mental, que existem alguns transtornos, por exemplo, transtorno de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, onde as tentativas de suicídio às vezes são mais impulsivas e menos planejadas. E aí, às vezes, é mais difícil a prevenção também, né? Que aí não é aquela pessoa que foi afundando, deprimido, procurou uma ajuda, a gente socorre. Seria uma pessoa onde esse olhar, esse cuidado multiprofissional deveria ser mais constante para que essa pessoa fosse desenvolvendo mais recurso para lidar, que é aquilo que você falou lá no início, Carita. Como que eu lido com as demandas desse dia a dia? Porque aí, nessa fase de formação que a Laura trouxe e nos transtornos de personalidade, pode existir muitas vezes uma dificuldade em manejar o estresse, as perdas, os conflitos, as decisões, e às vezes serem atitudes, pensamentos de morte, de tirar a própria vida, que são mais abruptos, né? Que não estavam ali acompanhando, né, crescendo naquele indivíduo, mas aquele indivíduo foi pego de surpresa e aí, às vezes, é mais difícil de intervir, né? Mais impulsivo. sim. Falando do suicídio, né, que é multifatorial, mas uma coisa que ontem a Georgia falou que é bem interessante, a maior parte dessas pessoas podem até cometer na vida adulta, mas as alterações da psique, os transtornos começaram na infância. Por isso é tão importante a gente cuidar do começo da vida. Por isso que a gente bate na tecla do Isso. pré-natal psicológico, porque se você tem a mulher, ou como ela orientou ontem, uma pessoa no papel da mãe, que é emocionalmente estável, que vai criar essa criança, que vai dar um emocional, uma diretriz para ela, vai ser um adulto que vai crescer saudável. Uma família desestruturada, enfim, coisas que a gente, o dia a dia, né? Essa criança vai crescer faltando algo e vai ser um adulto frágil. Então, eu acho que talvez a mensagem mais importante, assim, se a gente voltar lá na raiz do problema, assim, lá na pontinha, no fundo, temos que cuidar da origem da vida. Temos que cuidar dessa primeira infância, dessa mulher gestante. Vamos falar, E cuidar da gestante. eu ia até compartilhar aqui. Por que que, de repente,
eu me formei, tá? Em 2004, 2005. E em seguida eu fiz uma pós-graduação na infância. O meu mestrado foi na infância. E logo em seguida me veio esse desejo de trabalhar com a perinatalidade e parentalidade. Porque o que aconteceu com a demanda do consultório? Eu comecei a entender que as questões, elas não vinham dali, da adolescência, da infância. Aí a gente recebe os pais para poder trabalhar as crianças. E aí a gente olha como que os pais estão emocionalmente. Aí eu falei, gente, por que eu vou ficar trabalhando aqui? Só nessa tentativa de melhorar essa dificuldade que nós estamos que eles estão enfrentando e não de uma forma preventiva. Então é extremamente importante que a gente olhe e entenda esse ciclo como um todo. Toda a nossa história emocional, psíquica, a estruturação psíquica, a história emocional, ela começa ali, ainda na gestação, né? Então, um bebezinho, ele não nasce pronto. A psique vai sendo constituída, ela vai sendo construída. E aí, quem é que me dá essa base para que eu construa a minha mente, para que eu construa a minha psique, ao mesmo tempo para que eu construa os meus emocionais, né? Para que eu aprenda a lidar com esse mundão aqui de fora. Então a gente tem que cuidar desde sempre. A gente fala muito sobre isso com as gestantes, os nossos grupos, no pré-natal psicológico de forma geral, né? Tanto em grupo quanto individual. E doutora Clarissa, a senhora com a sua experiência e dedicação a mulheres no ciclo gravídico puerperal, o que a senhora observa? Quais são as patologias que estão mais associadas? Os transtornos mais comuns, né, do ciclo gravídico puerperal são os que a gente vê mais prevalente mesmo na mulher como um todo, que é a depressão e a ansiedade, né? E até pelas questões hormonais mesmo, né, Cata, envolvidas, esse boom de estrogênio, de progesterona, alterando até a conformação do nosso cérebro, né? E aí, talvez, a gente falando sobre assim, quando esse pensamento de morte vem, mas ele ainda causa estranheza para esse eu costumo falar assim, que é uma hora que é mais fácil a gente tirar o paciente desse lugar, né? Porque aí, às vezes, ao pouco, aquele pensamento vai dominando tanto a pessoa que começa a ser, a gente chama de assim, um pensamento egocintônico, né? Ele começa a entrar em sintonia com esse eu e aquela ideia de tirar a própria vida já começa a não ser tão desconfortável, né? E aí, às vezes, é difícil mais difícil tirar essa pessoa desse lugar. E aí, talvez pensando no ciclo gravídico puerperal, já é um momento tão difícil para a gestante, às vezes, falar assim que não está bem, né? De coisas simples, né? Essa gravidez não foi desejada, não foi planejada, não estou feliz estando gestante, que dirá chegar num lugar de falar, estou pensando em tirar minha própria vida, né? Estou com pensamento de morte. Então, esse lugar de fala sobre a ideação suicida já é tão importante em outras etapas, né? Para essa, então, é que a gente tem que abrir espaço mesmo, porque elas têm muito menos espaço para falar sobre isso, né? É quase, tipo assim, como que num momento de tanta vida, né, chegando tudo, você vai falar de morte, né? Sendo que, na verdade, assim, esse processo da chegada de um filho na nossa vida, ele é constituído de vários tipos de lutos, né? De pequenos lutos, de coisas que a gente vai tendo que elaborar para poder assumir esse novo papel, né? E aí ontem a Georgia falou uma frase, eu não sei se foi ontem na live ou um vídeo que eu ouvi dela falando sobre o suicídio, falando assim que às vezes a ideia de morte vem porque eu não consigo atingir aquele ideal, né? O que deveria ser o ideal é tão distante do que eu sou que aparece como solução a própria morte, né?
Então, a gente trazer uma maternidade mais real, um espaço de fala, igual, né? A senhora trouxe do pré-natal psicológico, em grupo, individual, onde essa gestante possa se sentir confortável em falar aquilo que está vindo mesmo na cabeça dela, eu acho que é importantíssimo. Porque se a gente for olhar em termos estatísticos, o suicídio é a principal causa de óbito materno nesse período. Então, que é uma coisa assim que a gente não passaria pela nossa cabeça se não tivesse sido feito trabalho para poder constatar isso, né? A gente não pensaria nisso naturalmente. E aí o impacto que isso geraria, né? Porque aí muitas vezes podem ser quadros mais graves, que envolvem até, por exemplo, um infanticídio, né? Outras consequências que não só a morte daquela mãe. Então, é um período de muita fragilidade, que realmente precisa ser de muito acolhimento, de uma escuta sem julgamentos mesmo, para que essa mãe se sinta confortável em poder falar o que ela realmente está passando, né? Sim. E assim, quando a gente começa a estudar mais profundamente, igual eu comentei com vocês, né? Durante a faculdade eu fiz um trabalho sobre suicídio e eu aprendi muito, porque eu achava que suicídio era algo que acontecia em adultos. E é muito alta a taxa de crianças, é alta a taxa de adolescente. Quando a gente fala de gestante, qual que é o preconceito e o julgamento? Nossa, você tá gerando uma vida. Como assim você quer morrer? Então, aquela pessoa que ela já tem tantos problemas, ela é mais uma vez julgada e condenada. Então, ninguém tem um espaço de escuta. E como eu vim falando com a Georgia e com a Carla, que eu queria que essa live fosse uma forma. Eu sou médica, mas eu não tenho a bagagem que vocês têm, psiquiatra e psicólogo. Como que eu posso ser útil como cidadã? E uma coisa que ficou bem bacana, escuta a pessoa que está ao seu lado. Aí depois você pega aquela informação e liga para alguém que sabe resolver. Que pode ser um psicólogo, um psiquiatra, ou indicar algum hospital, mas você primeiro escuta, respira e vai, porque não adianta você falar, ai, para com isso, esquece disso. Não é assim que você vai tratar algo que é tão complexo, né? Isso. Escuta, se você conseguir, acolhe, que seja com um abraço, de alguma forma ali, né? E procure uma ajuda adequada. Até teve umas campanhas para trás, né, que tinha até algumas pessoas que colocavam assim, ofereça o seu direct, né, para poder acolher. E hoje em dia quem trabalha bastante com a questão do luto, né, eu sigo o pessoal muito do Instituto Vitalera, eles falam assim, porque às vezes tem gente que não vai ter esse preparo e às vezes vai dar algum conselho. Isso, parece que me deu medo dessa história. Pois é, aí hoje eles falam assim, não, a campanha hoje é o contrário, né? Para quem estuda sobre suicídio, não ofereça o seu direct. Né? Se isso chega para você e está próximo de você, tudo bem, você escuta e encaminha, porque seria a mesma coisa, né? Cara, você falou assim de preparo. Se uma pessoa, você não é médico, alguém está infartando, entendeu? O que você faz? Ó, a pessoa está precisando, chama o SAMU. Mas a maneira que nós conversamos é assim, minha vizinha bateu aqui na porta de casa e me contou algo. Eu escuto, ouço e vejo como que eu vou poder ajudar isso pontualmente. É uma coisa pontual. Estou no meu consultório, chegou alguém, porque eu não tenho bagagem como vocês. Eu escuto e direciono a quem souber fazer, né? Isso. Não essa forma de dar telefone. Isso. Você vai falar que pensar sobre isso não é normal. Ter esses pensamentos recorrentes não é o esperado, né? Uma pessoa que está bem, está saudável, não vai ficar com esses pensamentos. Existem profissionais capacitados que podem te dar suporte. Mesma coisa, às vezes, quando você vai atender uma coisa que não é da sua área clínica, né? Você fala assim, igual o exemplo que eu dei ontem. Tem endócrino, igual cardio, endócrino, cara. É isso mesmo. Olha só,
Vou compartilhar com vocês assim, o que aconteceu comigo em consultório. Uma mocinha chegou e me relatou que uma colega havia contado a ela aquele dia que ela havia tentado suicídio 3 vezes, né? E aí, enfim, fui conversando, fui tentando entender qual era a situação, qual era o contexto. Eu não tenho acesso a essa colega, né? Eu tenho acesso à mocinha que estava ali na minha frente, que é minha paciente e que eu trabalho, que a história não era sobre ela. Beleza, cuidei de como isso atravessou ela, de como que isso tocou, e entrei em contato com a escola. Com a escola que essa criança estuda e relatei esse caso, porque a escola sim teria acesso a essa outra criança. Então, assim, nesse caso, eu sou uma pessoa que eu lido com isso, que eu profissionalmente trabalho com isso, mas essa pessoa não estava no meu alcance. Mas eu fiz o quê? Eu direcionei essa ajuda. E esses pontos são importantes, porque será que alguém tinha percebido? Será que alguém ali no seio familiar... A escola disse já ter reparado algo, mas não a esse nível, né? Porque depois eu liguei para entender também o caminhamento, porque eu acabo me envolvendo. E será que a família já tinha noção desse acontecido? Será que não foi numa hora muito perfeita que tudo isso... Porque quando uma pessoa conta a uma outra que ela fez uma tentativa, ela está pedindo um socorro. Ela está gritando, ela está implorando. Alguém me ajude e alguém me pare. Então, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. E nem sempre o nosso alcance é a gente mesmo resolver, que é isso daí. Quando você trouxe, Clarissa, eu assustei. Eu falei assim, Jesus, mas... E se pega uma pessoa que está desestruturada, que vai dar, sei lá, vai dar dicas, porque nós começamos a... Aí, quando surgiu lá no início, aí depois o pessoal que, né, trabalha falou, não, gente, não é assim que a gente tem, não é assim que a gente previne, né? Que eles falam, porque às vezes a gente fica naquela ânsia de ajudar e acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Porque assim, eu tenho algumas crenças que talvez você não tenha, e eu acho, vamos supor que eu não seja uma profissional, que é diferente do meu lugar. E eu acredito que isso vai ajudar. E pode ser que isso atrapalhe. Um profissional, ele sabe o que abordar, em quais pontos tocar, de que forma ir, né? De que forma Sim. acolher. Então, existem, assim, locais para que isso aconteça, os hospitais, os CAPs, CVV, o 188, que foi lembrado aqui, mas que qualquer cidadão escutou, olhou, viu, busque ajuda para o outro. Não queira salvar aquele paciente, alguma coisa que não está nas suas mãos. Mas você também não pode ir para sua casa e fazer de conta que você não ouviu, né? Porque o que você fez, você ouviu, não era sua paciente, mas você foi atrás. Então, isso é a gente ser sociedade, viver no coletivo é isso, né? Sim, exatamente. E Clarissa, como chegam os pacientes para você? Quais os principais transtornos? Como que é entrar com a medicação? Acaba que assim, o mais comum são pacientes com episódios depressivos mesmo, né? Mas às vezes a gente, durante colhendo ali a anamnese, se é um paciente que tem tentativas prévias, inúmeras tentativas prévias, e de uma família, porque hoje em dia a gente sabe que também tem questões genéticas envolvidas no suicídio, famílias com maior risco de suicídio, né? Então, às vezes a gente pergunta também, tem histórico na família, mesmo que às vezes o paciente não tenha esse tipo de pensamento, até para a gente ficar mais atento, né? E também porque, assim, famílias com histórico de suicídio também fala a favor de transtornos mentais mais graves, como, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, que aí, às vezes, eu vou ter que pensar em outras abordagens medicamentosas, né?
Mas, por exemplo, às vezes a gente fala pouco, mas durante o primeiro ano do diagnóstico do transtorno de pânico, o índice de suicídio também é muito grande. Às vezes a gente pensa só no paciente deprimido, né? E às vezes um aluno uma vez também até me perguntou assim, professora, mas um dos sintomas da crise de pânico não é o medo de morrer? Para você ver assim que a questão, né, de ver o suicídio como resolução não é uma coisa, um raciocínio lógico, né? Não está no plano do racional. Então, o transtorno de pânico também está bastante envolvido com tentativas de suicídio. E hoje em dia tem bastante estudo falando sobre o poder do carbonato de lítio como uma importante prevenção, principalmente o uso crônico, prolongado, né? Dessas tentativas de suicídio. Então, tem bastante estudo falando sobre o uso do lítio, mesmo que não seja no paciente bipolar, no paciente que usa ele como estabilizador do humor, né? Que é a primeira indicação dele. Uhum. Então, a gente tem como sim, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente está até atendendo um paciente deprimido ou ansioso. A maioria das nossas medicações vai demorar para fazer efeito, 15, 20 dias. E normalmente vai melhorar primeiro, né? O sono, vai melhorar o apetite, vai começar a melhorar um pouquinho o humor daquele paciente, mas às vezes ele ainda continua tendo os pensamentos de morte. Então, por isso que quando começaram a prescrever antidepressivos para adolescentes, eles viram até que aumentou o número de suicídio, mas não é isso, é porque o paciente tem mais energia, mas o conteúdo do pensamento ainda não melhorou. Então, às vezes, a gente, quando esse conteúdo do pensamento está muito forte em relação à ideação suicida, a gente usa o lítio para dar uma amenizada, porque a resposta dele nessa redução dos pensamentos suicídio é mais rápida. E aí a gente consegue, pelo menos, até que o antidepressivo faça mais efeito e melhore realmente o conteúdo do pensamento desse paciente, diminuir o risco dele, né? Sim. E quando o tratamento medicamentoso, o paciente não responde, o que mais a gente pode ter de uso? Para a gente falar assim que um paciente não respondeu, a gente teria, assim, que é refratário, né? A gente teria que tentar, assim, em doses altas, vários antidepressivos, potencializadores. Então, a gente, às vezes, começa uma classe, vai ajustando até chegar em dose máxima. Se eu começo uma medicação e eu tenho melhora parcial, eu sempre opto por ajustar aquela medicação para eu não começar do zero de novo e ter aquela demora lá no início. Se eu tenho uma medicação que tive zero de melhora nesses 20 primeiros dias, a tendência é que aquele paciente não responda àquela medicação. Então, eu passo para outra classe, tentando sempre primeiro que a gente chama de primeira linha, né? Que seriam, por exemplo, no caso da depressão e da ansiedade, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Os duais, que são mais novos, como a desvenlafaxina, e os tricíclicos, que também são muito bons, mas tem mais efeito colateral, mas são excelentes também, que é mais antigos, a amitriptilina, né, clomipramina. Então, aí você vai tentando esses de primeira classe, em doses suficientes, às vezes associando uma classe com outra. Usa o carbonato de lítio como potencializador. Pode usar até antipsicóticos atípicos, que a gente usa, né, para transtorno bipolar, esquizofrenia, como a quetiapina. Em alguns casos, indica até hormônio tiroidiano, alguns psicoestimulantes, para poder melhorar aquele quadro depressivo do paciente, se no caso de depressão, né? No caso de transtorno bipolar, a gente sempre vai ter que entrar com os estabilizadores do humor. Aí, se a gente vai fazendo essa caminhada, e a gente realmente, às vezes, tem pacientes graves que são refratários, a gente tem certeza da adesão do paciente ao tratamento, não está só na medicação, está na terapia, atividade física, e mesmo assim com baixa resposta. Aí, em muitos casos, a gente às vezes vai precisar de uma internação e, assim, em alguns casos até de eletroconvulsoterapia, né? Quadros gravíssimos, muito pouco responsivos, que aí já está lá no final da linha, assim, de resposta terapêutica, né?
sempre rever o diagnóstico, porque às vezes a gente vem tratando um paciente como depressivo e, na verdade, ele é bipolar e ninguém entrou nunca com estabilizador do humor para ele. Então, às vezes, antes mesmo de indicar eletroconvulsoterapia, a gente tem que rever o diagnóstico. Então, assim, tem uma caminhada, né, que às vezes que é longa, né? Eu falo que às vezes é longa até para o profissional, que dirá para o paciente que está em sofrimento, né? Porque a vontade que a gente tinha é que tivesse alguma coisa que tirasse com a mão, né? Mas Mas é dolorida a cada troca de medicamento. Mas é difícil, tem que ter, assim, tem que ter muita resiliência, assim, de todos os envolvidos, principalmente do paciente, mas da equipe também, da equipe também não perder a esperança de que é possível, vamos tentar, vamos de novo, né? Uhum. E às vezes, quando o risco é muito alto, tem que, às vezes, internar, né? Igual o paciente grave, assim, né? Da endocrinologia, tem uma diabetes que a gente compensa no consultório, tem diabetes que precisa de internação. Sim. Aí tem hora que precisa de internação, porque aí a gente consegue cuidar melhor do ambiente e ver se o paciente está tomando a medicação direitinho, tirar esses fatores que podem estar dificultando a resposta, né? Fica mais fácil a gente ter um pouco mais de controle. Doutora, e aqui em Goiânia existem esses hospitais públicos para internação? Tem sim. Tem poucas vagas, porque eu falo assim, que a reforma psiquiátrica ela foi necessária, não tinha como, né? Não tem como a gente viver igual na época do Adalto, em regime manicomial. Mas muitas vezes a política pública vem com força de caneta, mas a realidade não responde à caneta, né? Então, os CAPs foram criados e, naturalmente, com a criação dos CAPs, ia se diminuindo a necessidade de internação, porque aí esse paciente vai ter uma assistência multiprofissional mais próxima da sua casa. Tanto que, na época que eu fiquei no CAPS Esperança, fiquei 11 anos, era muito raro a gente encaminhar algum paciente para internação. Porque a gente está sempre acompanhando, sempre sendo visto, você consegue manejar o paciente em ambulatório. E aí, ia diminuir naturalmente, mas às vezes o que aconteceu foi o contrário. Fecharam os leitos de uma vez antes que os CAPs dessem esse suporte adequado, né? Então, assim, durante um certo tempo ficou difícil, né? Às vezes ter pelo SUS internações suficientes, né? Mas até no final do semestre passado eu levei meus alunos para visitar lá o Vassili Schuch, né? Porque para internar pelo SUS, tem que passar pelo pronto-socorro psiquiátrico. É o Vassili que regula as vagas, né, para internação psiquiátrica pelo SUS. E eles têm feito um trabalho excelente. Gosto demais de falar a Valdete, que é a gestora lá do Vassili, uma gracinha. Falo que a saúde mental a gente sofre muito por falta de estrutura física, né? Que a estrutura física não é adequada, muitas vezes falta medicação. Mas tem equipes excelentes nos CAPs, a equipe lá do Vassili excelente. Valdete, assim, um trabalho muito humanizado, amoroso, cuidadoso. Então, eu costumo até falar para meus pacientes que não são, que tem plano, tudo, assim, passou mal, qualquer coisa, melhor ser atendido no Vassili. Porque lá é um profissional que tem um olhar voltado para a psiquiatria. E muitas vezes, se for para um hospital de um profissional que não tem, vai falar assim, tá dando piti, é frescura, né? Infelizmente, a gente tem colegas assim, né, Carita? Com muito preconceito ainda em relação à saúde mental. Então, falando, o Vassili é o melhor lugar para o paciente psiquiátrico ser atendido, porque é alguém que entende o que ele está passando. Mas consegue sim. Isso, né? Assim, ver que temos recursos, que as pessoas precisam entender esses caminhos, né? Isso. Que às vezes é isso. Às vezes as pessoas não sabem que existem esses caminhos, né? Sim. Não sabem, Laura, isso mesmo. E aí o Vassili funciona 24 horas. Aí lá, se é um paciente que está mais em risco, normalmente ele vai ficar em observação em um tempo. Normalmente, assim, logo após uma tentativa, muitas vezes precisa de um suporte clínico primeiro. Então, vão para as UPAs, para os CAIs, para ver se clinicamente aquele paciente está estabilizado. E depois disso é encaminhado para o Vassili para fazer a avaliação psiquiátrica, né? E aí eles vão ver, é caso de internação, não é? É um paciente, às vezes aciona até o CAPS da região, entra em contato com a assistência social, porque quando são casos graves e envolve muitas questões sociais, né?
Às vezes a gente fazia visita, vai na casa da pessoa, o assistente social. Então, o trabalho multiprofissional, né, Isso. multidisciplinar, ele faz muita diferença, muita mesmo. Uhum. Sim. Eu acho que, assim, o trabalho transdisciplinar com uma equipe coesa e uma equipe bem treinada, ela muda destino em qualquer área. Psiquiatria, obstetrícia, cardiologia, o que você precisar. Porque cada um tem o seu olhar e você junta o expertise de cada um e consegue ver aquele paciente num todo, analisar o contexto todo. Então, realmente, treinar equipes e que elas sejam amorosas, que elas sejam solícitas e que Ela é capaz de entendam, né? enxergar o outro, né? Fazer uma análise como um todo, enxergar todas as áreas, né? Meninas, eu estou olhando aqui o relógio, já está dando o nosso tempo. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem bem bonita para o Setembro Amarelo. Então, vamos lá. Quem estiver assistindo, quem tiver oportunidade de escutar, saiba que você é capaz de mudar o destino da vida de alguma pessoa, caso você tenha esse olhar de empatia, esse olhar de realmente acessar o outro e conseguir perceber que algo não vai bem. No caso, você perceba e precise buscar uma ajuda para que você possa ajudar alguém, faça, corre atrás, veja quem é que pode ajudar de uma forma mais eficaz. E não trazer coisas que você acredita para essa outra pessoa, porque não é assim que a gente tira a pessoa do momento de dificuldade. Eu acho que a gente precisa, né, espalhar a esperança, né, que mesmo que muitas falo que a depressão, a ansiedade, elas mudam a nossa visão da vida, né? A gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, por isso muitas vezes a gente não vê solução para a gente estar se sentindo. Mas a esperança, se você não está conseguindo ver a luz no fim do túnel, procure, porque tem profissionais que conseguem ter outras saídas, outros caminhos e te ajudando a percorrer. Então tá, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Escreve aí na mensagem para eu poder ler. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que nós sejamos muito amorosos. Não somos aqui profissionais, só médica, psicólogo, psiquiatra, obstetra. Nós somos cidadãos. E a gente tem, sim, deveres. E a gente pode olhar para o próximo e estender uma mão. E nós não somos obrigados a fazer tudo, a saber tudo, a salvar o mundo, mas a gente pode pegar aquela informação e ir atrás de alguém que saiba, que nos oriente e encaminhar o paciente, tá tudo bem. Então, eu queria deixar isso. Vamos olhar ao nosso redor, não nos percamos de vista. Vamos olhar aos outros, saber as pessoas pelo nome. Não é a função ou o que ocupa, é o nome. Isso é tão bom, eu acho tão maravilhoso. Então, vamos ser mais amorosos com o próximo e mais prestativos, né? Às vezes a gente vive correndo, tá tudo difícil, saio de um lugar, vou para o outro, mas a gente pode olhar para o outro e ter um olhar amoroso. Então, eu agradeço a vocês, um abraço fraterno, muito obrigada pela participação, foi incrível. Um beijo grande. Foi maravilhoso. Beijo. Tchau.
Tchau, boa noite.